Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula 3 do mini curso de Excel do Básico ao Avançado, desenvolvido pelo Programa de Educação Tutorial PET, Engenharia da FRJ Macaé. Eu sou o Lucas e hoje daremos continuidade ao nosso processo, de aprendizado prático. Nas aulas anteriores, nós dominamos as ferramentas de formatação, os recursos lógicos da função C e o preenchimento de dados. E o objetivo da nossa aula de hoje é compreender como resumir, visualizar e buscar informações em nossas planilhas de maneira profissional. Para isso, dividiremos nossa dinâmica em três grandes tópicos: a função de agrupamento soma-C, a criação e personalização de gráficos e ferramentas de pesquisa e busca conhecidas como PROC-V e PROC-H. Conforme a ordem das abas da nossa planilha, iniciaremos o conteúdo pela aba de soma condicional. Vamos começar então com soma-C. E bem, já estamos aqui na nossa aba do soma-C e basicamente ela é uma função que representa a combinação da estrutura condicional C com a operação de soma. Eu utilizo as ferramentas sempre que preciso, no caso, somar determinados valores. No nosso caso aqui, uma tabela específica. E bem, a estrutura do soma-C ela exige três argumentos. Para que vocês possam visualizar, eu digito igual a soma-C, a nossa função aqui, e ela é dividida em três argumentos. O primeiro, no caso, é o nosso intervalo, onde o programa ele vai buscar a informação. O segundo é o nosso critério, que no caso o critério que estamos procurando especificamente. E por fim, o intervalo da nossa soma, que é a coluna contendo os números que serão efetivamente somados. Então, para demonstrar essa aplicação prática, eu vou realizar o preenchimento da nossa tabela de atividade para aluno. Nós temos, no caso, aqui, deixa eu dar mais. Nós temos aqui a nossa atividade para aluno e nós temos os produtos dessa tabela e temos também a quantidade que nós queremos descobrir, para que nós não precisemos ir analisando a tabela e para que a nossa fórmula ela já possa fazer isso para a gente define aqui, então, no caso, igual ao soma C, que é a nossa fórmula, e abre a nossa expressão lógica e com as três exigências que eu acabei de dizer. Então, o nosso intervalo seria dos produtos que nós estaríamos buscando. Então, eu seleciono todos os produtos daqui, dou um ponto e vírgula. Nosso critério, no caso, é o nosso produto específico que a gente quer descobrir, Então, nesse caso, é a uva. Então, eu clico em cima da célula da uva, dou mais um ponto e vírgula. E por último, o intervalo da soma, ou seja, todas as quantidades que a gente tem nesse intervalo, na nossa tabela. Então, eu seleciono todas essas quantidades, fecho com parênteses e dou um Enter. Aqui, no caso, a nossa fórmula fez com que fosse analisado todos os elementos da nossa tabela, que são os produtos, quantidade, e deu o valor especificamente da uva, que era o que nós estávamos querendo saber. Se eu, por exemplo, se eu quiser saber do morango, eu vou aplicar a mesma fórmula, soma C, seleciono o meu intervalo, é o mesmo, e a única coisa que iria mudar seria basicamente o nosso critério. Então eu acabaria selecionando, ao invés da uva, eu selecionaria o morango. E daria mais um ponto e vírgula no intervalo da soma das nossas quantidades. Certo? Então funcionaria assim também para todos os outros valores. Para todos os outros nossos produtos. Tanto para a melancia quanto para o mamão. E aí nós temos aqui também uma outra tabela de referência sobre isso, na qual é aplicado o mesmo conceito. Então, vamos supor que eu quero saber sobre o próprio melão. Então, eu faço igual a soma C. O nosso intervalo que nós já conhecemos, já aprendemos como funciona. O nosso produto, que é o nosso critério, que eu seleciono aqui no caso o melão, e o intervalo da soma das nossas quantidades. E aqui, para que a gente não precise fazer o auto-preenchimento, o nosso próprio Excel ele já identifica como um preenchimento automático sugerido. Então, se eu clicar aqui nesse certinho, ele já gera automaticamente também o auto-preenchimento dos nossos outros produtos. Então, basicamente, isso é o soma C. Então, terminamos aqui a nosso primeiro tópico e vamos para o nosso segundo tópico, que são os gráficos. Prosseguindo agora com o nosso cronograma, acessaremos agora
a aba de gráficos. E bem, um gráfico nada mais é do que a representação visual de informações contidas em tabelas. Eu utilizo esse recurso porque ele torna a análise de um grande volume de dados muito mais rápida, intuitiva e clara para qualquer apresentação profissional ou acadêmica. E para inserir um gráfico, o procedimento é muito simples. Basta nós selecionarmos a nossa base de dados, ou seja, nessa nossa tabela de referência nós temos os meses do ano e também os valores, né, acumulados financeiramente dizendo. Né? Então, eu seleciono todos os nossos dados e vamos no nosso menu superior, aqui em inserir, e nós vemos aqui em gráfico. Então nós selecionamos e automaticamente nosso Excel ele já gera para a gente uma base de um gráfico de colunas no caso, né? Porque existe também diversos tipos de gráfico que eu vou mostrar para vocês, mas o diferenciam é um gráfico de colunas. E ele já vem com algumas informações, as quais nós podemos editar, né? Então, nós temos como editar através dessa barra lateral aqui na direita, no qual tem nossas configurações e também a questão de personalização. Como eu disse, nosso gráfico foi gerado como um gráfico de coluna, mas nós podemos estar modificando, né, personalizando em outros tipos de gráfico, né, como por exemplo um gráfico de pizza, né, um gráfico de barras e por aí vai. Tem um gráfico de linhas, gráficos de áreas, são bem interessantes também, alguns outros de tipo de coluna, até gráficos de tipo de mapa, um pouco mais diferentes, né? Mas, enfim, nós temos diversos tipos de gráficos os quais nós podemos adotar para as nossas análises. Depende exclusivamente de qual seja melhor para a aplicação, né, dos dados a serem analisados. E aqui nós podemos vir, no caso, em personalização, e a gente pode definir algumas coisas relacionadas ao nosso gráfico, né? Como, por exemplo, o estilo do nosso gráfico, o plano de fundo que ele pode ter, né? Nesse caso é branco, mas se eu quiser modificar, né, para algum tipo de coisa diferente, eu coloquei aqui amarelo, enfim, para melhorar a visualização dela, né? Se não quiser ter essas linhas, né, de grade, eu posso também tirá-las e aí ela acaba ficando um gráfico um pouco mais limpo, né? Tem essa opção de linha de grade. Também tem a questão do nosso título que a gente utiliza para o nosso gráfico, que vamos colocar valor versus meses. E aí nós podemos mudar a fonte do nosso título, a gente pode centralizar um pouco mais ele, né? Aqui. Podemos centralizar um pouco mais ele, né? Nesse sentido. E nós podemos fazer também diversas outras coisas no nosso gráfico, né? Como por exemplo, se eu quisesse colocar uma linha de tendência, talvez no nosso gráfico, para a gente poder também analisar ela, o nosso gráfico, no caso, de uma forma melhor. Também colocar uma legenda, no caso, a nossa legenda nesse caso seriam os meses do ano, né? Então, se eu quiser modificar essa legenda para um wide, né, para ficar um pouco mais visível. Né? E aqui nós temos diversos outros tipos de detalhes que nós podemos estar modificando, né, utilizando para que nosso gráfico ele possa ficar cada vez melhor visualmente para tipos de apresentação. Então, basicamente, é isso, né? Como eu havia dito, né, tem a questão da nossa linha de tendência que nós podemos utilizar para a gente poder fazer uma análise mais ampla assim, do nosso gráfico, entender como é que está sendo o comportamento dela, né, desde, nesse caso, de janeiro até dezembro. Nós entendemos que houve uma queda, né, junto com essa linha de tendência, temos mais de erro, né, e também algumas legendas do próprio valores específicos a gente poderia deixar, mas vamos tirar para ela poder ficar melhor visualmente dizendo. E aí, basicamente é assim que funciona o nosso gráfico.
Nós podemos manipular ele da forma que nós desejarmos e quisermos aplicar, né? Então, basicamente, isso como funciona o nosso gráfico. E nós aqui finalizamos o nosso segundo tópico. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, que são as funções de proc-v e proc-h. Bem, a nossa última parada da nossa aula 3 é aqui na nossa aba de proc-v e proc-h. E essas são funções de procura e referência, que servem para pesquisar informações específicas dentro de matrizes de dados. Eu utilizo essas funções para cruzar tabelas de forma automática. Basta o usuário modificar o nome pesquisado para que todos os campos correspondentes se atualizem. Então, basicamente, a diferença que a gente pode aqui destacar do nosso proc-v para o nosso proc-h seria que o proc-v ele significa procura vertical. Então, eu utilizo quando a minha tabela de referência está organizada em colunas, ou seja, quando ela está organizada em pé. Então, que seria a nossa tabela de referência aqui de cima, né? E o proc-h significa procura horizontal. Então, eu utilizo quando os dados estão expostos em linhas, como nessa tabela aqui, como eu acabei de selecionar. E ambas utilizam 4 argumentos essenciais, né? Então, se eu for digitar aqui proc-v e selecionar essa fórmula, ela abre uma expressão lógica na qual é dividida em chaves de pesquisa, que no caso seria quem nós estamos procurando, nesse caso, seriam os nomes das pessoas, que estão na nossa tabela, um intervalo que se trata de todos os dados dentro da nossa própria tabela, o índice, que está relacionado diretamente com o número da nossa, se nós estamos falando de proc-v, né, está relacionado com a nossa coluna, que nós estamos procurando os dados, e o classificado é uma parte na qual ele tem duas opções, né, de verdadeiro ou falso. Verdadeiro quando, no caso, se os nossos dados estivessem dispostos de uma forma crescente na nossa tabela, mas como eles não estão, nós simplesmente digitamos falso para que ele entenda que não é uma tabela que está necessariamente organizada de forma crescente. Então, vindo aqui no nosso primeiro exemplo, nós podemos pensar que nós temos a nossa tabela com o nome, idade, cargo e salário de algumas pessoas. E basicamente a nossa função proc-v ela serve para poder procurar essas informações dos nossos clientes sem que a gente precise ficar olhando uma tabela, né? Vamos supor que essa tabela fosse gigante, né, para baixo. E então não seria, né, bom nós ficarmos analisando ela dessa forma. Então, através do proc-v, ele já faz essa análise, né? Ele já faz essa procura e busca para a gente. Então eu começo com igual a proc-v. No caso, nossa chave de pesquisa seria o cliente, que nesse caso é o Matheus. Nós damos um ponto e vírgula. O nosso intervalo, como eu havia dito, no caso, são os dados que fazem a nossa tabela, então nós selecionamos a tabela como um todo. Nosso índice. Pensando na nossa, que é um proc-v e que nossa tabela ela é dividida em 4 colunas, o nosso índice que nós estamos querendo saber, no caso, é o índice de idade. Então, olhando da esquerda para a direita, o nosso índice de idade se encontra na coluna 2. Concordam? Então, nós digitamos o número 2, damos um ponto e vírgula, e como a nossa tabela não está disposta de uma forma crescente, nós escrevemos falso. Nós fechamos parênteses aqui e damos um enter. E assim funciona para a nossa, vai funcionar no caso para a função da idade, né? E se nós quisermos fazer isso com as próximos elementos, né, como cargo e salário, nós utilizamos a mesma fórmula, selecionamos Mateus, o nosso intervalo de dados, de todas as informações, damos um outro ponto e vírgula, e quando chega aqui no nosso índice, nós só precisamos alterar o número da nossa coluna. Se da idade seria a coluna 2, o cargo será a coluna 3. Então, nós digitamos um 3 e escrevemos falso novamente aqui, né? Fechamos com parênteses e damos OK, né? Damos o nosso Enter. Identifica aqui que o Matheus ele tem 51 anos, né? E ele é gerente. Então, está certo. E finalizando aqui o nosso exemplo do Matheus, nós fazemos novamente proc-v para poder identificar o salário dele. Chave de pesquisa. Matheus, dá um ponto e vírgula, nosso intervalo, nossos dados.
em outro ponto e vírgula, e ao invés de ser o 2 ou o 3, né, o número da nossa coluna, como nós estamos tratando de salário, nós digitamos o número 4, damos mais um ponto e vírgula e digitamos falso. Fechamos com parênteses e damos um OK. Então, nós entendemos que nossa fórmula ela ficou correta, né, porque ela identificou todas essas informações do Matheus. E o melhor, né, disso para aqui ver é que se, por exemplo, eu alterar o nome do Matheus para, por exemplo, Pedro, já se alteram automaticamente as informações para as informações do próprio Pedro. Assim, também se eu quisesse alterar para Ana, também se alteram as informações diretamente para os dados que temos da Ana. Enfim. Então, basicamente, aqui o sistema pode treinar a atividade com outros nomes, utilizando a fórmula do PROC-V. E o PROC-H é basicamente o mesmo processo. A única coisa que muda é que no PROC-V, como a gente estava mexendo com tabelas, com uma tabela dividida em colunas, né, com pesquisas verticais, nosso PROC-H ele será com a tabela dividida em linhas, né, dados horizontais. Então, eu vou tirar aqui o nosso gabarito já, né, e vamos pensar, né, no nosso caso aqui, no PROC-H, nós temos a mesma situação, quase da nossa outra tabela, né, mas que está relacionada ao tempo. Então, nós escrevemos igual a proc H. Nossa chave de pesquisa continua sendo da mesma forma que a gente fez no PROC-V, né? Nesse caso é o João. Nós damos um ponto e vírgula no nosso intervalo, que no caso é dos nomes e tempo que nós temos aqui, né? Então nós selecionamos nosso índice, como nós estamos querendo saber o tempo, né, do João. Olhando de cima para baixo, nós temos duas linhas, né? Então eu digito 2. E, por último, o nosso classificado, eu escrevo como falso. Fecho com parênteses e dou Enter. E aí, então, encontra esse tempo do João. Então, se eu quisesse modificar o nome para Marcos, também automaticamente muda-se o tempo para o de Marcos mesmo, né? Então, basicamente, a função de PROC-V e PROC-H é importante para essa análise e desses usuários, né, de referência, para procurar esses dados de forma mais prática, mais rápida, e também haja uma mudança, né, de nomes, que ele já altere também os dados em seguida, para que possa fazer análise de todos esses nomes que talvez nós tenhamos na nossa tabela. Então é basicamente isso, função PROC-V e PROC-H, né? Nós ficamos por aqui na nossa aula 3 do mini curso de Excel. E teremos a nossa quarta e última aula, na qual nós iremos analisar a nossa tabela dinâmica. Então ficamos por aqui. Se inscreva no nosso canal e continue acompanhando até o fim do nosso mini curso. Até breve.